Que nossas primeiras palavras sejam sempre de uma gratidão profunda a Deus, aos bons espíritos e ao Senhor Jesus, pela oportunidade que nos tem dispensado a doutrina espírita e de uma casa espírita séria, organizada como esta. É um prazer estar aqui com você, no nosso convívio de amor e fraternidade. Daremos continuidade hoje ao trabalho que o Centro Espírita José Caetano vem realizando de forma séria e comprometida, analisando e refletindo o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, por Allan Kardec e traduzido por Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. Hoje falaremos sobre a formação dos números, mais precisamente das perguntas 37 a 42 do capítulo 2. Formação dos mundos. O que temos aqui é um diálogo entre Allan Kardec e os espíritos superiores, onde o tema central é a formação dos mundos. Sobre o universo foi colocado: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Na questão 37, Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Os espíritos superiores colocam: certamente ele não se pôde fazer sozinho, e se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pode fazer-se a si mesmo e que não podemos ser a obra do acaso, deve ser a obra de Deus. Refletindo sobre isso, podemos colocar: nós não temos condições ainda, intelectuais e científicas, de saber como é que esta criação se processou. O universo, aliás, não temos sequer condições de compreender o que é Deus. Perguntado por Kardec aos espíritos superiores na questão 1 no Livro dos Espíritos, onde lhe foi dito que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso deixa claro que nós, meros mortais, ainda não temos condições morais, intelectuais e espirituais para compreender a magnitude de Deus. O mesmo acontece com a criação divina. Os espíritos superiores nos colocam o seguinte: tentem entender Jesus, o vosso modelo aqui. Ele sim está mais acessível da compreensão. Enfim, a coisa que ainda não é o momento certo de sabermos, pois não é a hora adequada. Na questão 38, como Deus criou o universo, Kardec pergunta. Os espíritos superiores colocam: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. O que podemos tirar disso? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como já foi dito. Do poder de uma inteligência se julga suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, pois só Deus tem esse poder. O máximo que se pode fazer é uma mera cópia, digo algo que já existe ou existiu, mas o importante é saber que a partir da ideia de se criar algo, já existe a presença de Deus. Ele é sempre e será a causa primária de todas as coisas. Na questão 39, Kardec pergunta: podemos conhecer o modo da formação dos mundos? A resposta nos é dada. Tudo o que se pode dizer
e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Daí tiramos o seguinte: mais uma vez, podemos observar que os espíritos superiores nos colocam que o nosso conhecimento ainda é muito limitado para saber de forma aprofundada a criação de Deus, mas podemos falar sobre a condensação da matéria disseminada no espaço. É ela que torna o universo visível aos nossos olhos, sobre a regência sábia e eterna das leis divinas, cujo funcionamento, em sua essência, ainda escapa à nossa acanhada compreensão de seres perfectíveis, de inteligências limitadas e percepções condicionadas ao plano sensorial. Já na pergunta 40, Kardec coloca: os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria e mundos em via de formação? E temos a resposta: isto está correto, porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente eles atribuem, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Nós podemos colocar o seguinte: de acordo com o espírito Miramés, tudo o que existe tem objetivos na área do seu domínio. A ignorância é que desmerece os valores que correspondem ao objeto, na sua valiosa missão de ajudar, mesmo que seja no silêncio da própria vida. Aos cometas a que aqui nos referimos como viajantes siderais, foi dado um trabalho no roteiro que lhes cabe passar de purificação da matéria. Certamente que todos nós escapamos das influências astrais, e é neste sentido que Jesus nos falou com propriedade nestes termos: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O espírito altamente evoluído influencia os astros e não é influenciado por eles. Comanda os astros e não é comandado por eles. Domina os astros e não é dominado por eles. Essa é a verdade. Não estamos querendo esmorecer quem estuda os astros. Certamente que não. Todo estudo é nobre, desde quando tenhamos nobreza de sentimentos. Mas é bom que não nos esqueçamos do estudo das leis espirituais, de procurarmos o Espírito e a verdade, na condição de filhos de Deus, que o Senhor dar-nos-á a chave, para que possamos abrir as portas do saber e do amor. Na questão 41, Kardec pergunta: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? E nos é respondido: sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. O que é que podemos apurar disso? Realmente, os mundos são renovados constantemente. Diria mais, a vida é renovada diariamente. Isso se deve para que haja uma progressão lenta e cautelar de todos os seres vivos. Tomemos a Terra como exemplo. No início era um mundo primitivo, onde o mal predominava. Hoje nos encontramos na categoria de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, mas com a existência do bem. No nosso próximo estágio será um mundo de expiações, onde o bem predomina. O mal será a minoria, é claro, que não será totalmente extirpado, dizem os espíritos. Então Deus renova sim, constantemente todo o universo. Nada é estático, tudo se encontra em constante movimento celestial. A última pergunta, Kardec coloca: podemos conhecer a duração da formação dos mundos?
da Terra, por exemplo, nos é respondido: não posso te dizer isto, pois só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos desta formação. Bom, realmente essa informação que só Deus a sabe, a nós espíritos encarnados ou não, nos é incumbido a participar do processo da criação divina, que é infinita. Nós seremos co-criadores do Criador. A Terra, por exemplo, é administrada por Jesus, que passou pelo mesmo processo evolutivo que o nosso. Por fim, irmãos e irmãs, podemos dizer que o mundo procura compreender o processo de sua criação, do universo e do mundo que habita, como nos provam as várias manifestações históricas, científicas e religiosas sobre o tema. De certa forma, tal busca é manifestação de nossa essência divina, nos despertando para algo maior do que nós mesmos, dando-nos conta de que a vida, suas dores, alegrias e desafios possuem uma razão que vai além do que os nossos sentidos podem explicar. Esperamos que tenhamos o ajudado nessa pequena, mas profunda reflexão sobre as obras de Deus. Um fraterno abraço e até o próximo encontro.